Why are you willing to make this an issue? Do you think? I mean, well, it happened to one of my it happened to one of my older boys. Jordan Peterson entrevistou o Elon Musk e a entrevista tá dando o que falar. As revelações que ele trouxe ajudam você a entender por que diabos ele entrou pra política. I lost my son, essentially. Se você acha isso pouco, entenda tudo que eu vou te falar. É chocante. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. And we're making some progress. Join the club. Yeah. Galera, esse vídeo começou, eu já vou pedir pra você assim, dá like, eu preciso que especificamente nesse vídeo você dê bastante like e se possível você compartilhe ele. Porque como eu vou tratar aqui dessa agenda woke e de uma questão que envolve a palavra TRANS, com certeza o YouTube vai boicotar esse vídeo. E eu preciso colocar pra vocês, o YouTube desmonetiza vídeo e fala que basicamente tratar do assunto é discurso de ódio. Há uma espécie de campanha de santificação de certos elementos na sociedade. Por exemplo, se você for falar da mulher negra, cuidado. Se você não estiver dizendo que ela é um anjo ou um ser intocado, você, sei lá, você é o capeta na Terra. Se você falar do TRANS, mesma coisa. Então, para fins, vamos dizer assim, de driblar a maluquice do YouTube, eu vou tratar o TRANS como um anjo, tá? E sim. Vamos tratar aqui da transformação do filho do Elon Musk num anjo. E como essa transformação dele num anjo fez ele se motivar a mudar de, vamos dizer assim, perspectiva política. Porque a gente precisa entender. O Musk, e eu li a biografia dele, já vi mini-docs sobre ele, os mais diversos. O Musk é um sujeito muito obstinado e é um sujeito que tem um sonho. E o sonho do Musk não é a conquista política com um viés conservador da América. Não é. O sonho do Musk é bem mais ambicioso do que esse. Ele quer colonizar Marte. Então, para um sujeito como Musk se envolver em política, que pra gente tem uma mente de exatas como ele, e uma pessoa que toca tantos projetos que estão interrelacionados entre si, você ser, vamos dizer, um ativista de direita é algo meio bobo. Mas para ele não. Para ele é algo central. A ponto dele estar investindo, e para muita gente, vamos dizer, a fundo perdido, nessa compra do Twitter, na transformação do Twitter no X, em transformar ele também numa espécie de local aberto para liberdade de expressão. Isso é novo, entendeu? E a gente precisa entender o que levou a mente dele para esse caminho. Essa foi a ideia do Jordan Peterson ao abordar esse assunto sobre o filho dele, o Xavier, que virou um anjo, tá? E o Musk aborda esse assunto, e a gente sabe que ele é um sujeito estranho, de uma maneira emocional. Então eu vou fazer um react aqui, e aí aos poucos a gente vai comentar. Why are you willing to make this an issue? Do you think? I mean, well, it sort of like happened to one of my issue. It happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. You know, I was told, Xavier might commit suicide if he. That was a lie right from the outset. No reliable clinician ever believed that. There was never any evidence for that. And also, if there's a higher suicide rate, the reason is because of the underlying depression and anxiety, and not because of the gender dysphoria. And every goddamn clinician knows that too. And they're too cowardly to come out and say it. Right? And so and then we end up in exactly, when I saw that lie start to propagate, it just made the hair on the back of my neck stand up. It's like, I see. So you're telling parents that unless they agree to this radical transformation that their children are going to die, and you think that's moral, and you think that's true. Veja, o Jordan Peterson foi perfeito aqui, porque uma das grandes malandragens desse discurso da causa anjo é dizer que a criança vai se suicidar diante de uma pressão repressora dos pais em impedir, ou melhor, em não justificar ou suportar essa decisão que está sendo tomada por ela. E isso se invalida porque nunca houve na história humana uma crise de suicídios
construída por uma massa de jovens que estava basicamente, preciso mudar de sexo, então vou me matar porque não me deixo. Ainda mais em sociedades que eram muito mais repressoras com relação a isso antigamente. Veja, eu não sou aqui um idiota. Eu sei que existe um pequeno número de pessoas que apresentam a disforia de gênero, que é vamos dizer, um problema clínico que pode ser tratado. Há também a opção da pessoa por uma transexualidade, aí tem os travestis, que são homossexuais que adotam esses caminhos alternativos, e eles são livres para fazer isso, especialmente quando adultos, né? Mas veja, a ideia de que essas pessoas vão se matar, essa ideia já deveria estar muito presente em toda a sociedade humana. A história humana poderia ter, vamos dizer, um track record bem grande disso, dado que hoje é um problema que se alastra, mas antigamente não era. Então, você percebe que há um mal-estar ligado a um fenômeno que vem agindo como um rastilho de pólvora. Ou seja, nós estamos falando cada vez mais desse assunto, tá? E nós estamos vendo novas consequências desse assunto. Então nós podemos entender, tal qual até aquela lógica do Richard Dawkins, a ideia de que memes se espalham tal qual os genes também se espalham, mas o meme é uma unidade cultural, igual o gene é uma unidade genética, né? São duas unidades de informação, uma cultural e outra genética. O meme nesse sentido da anjosexualidade, ele é um meme que tá pegando e ele tá atingindo pessoas muito frágeis. Mas depois eu vou dar meus pitacos sobre isso, tá? O que ele tá colocando aqui é muito real. E ainda é sobre colocar os pais diante de uma chantagem, né? Ora, eles são apresentados a um novo problema, a um mal-estar civilizacional que atinge seus filhos. E aí os seus filhos podem se matar. Então eles precisam aceitar que os seus filhos se mutilem e façam uso de medicamentos mais diversos, tá? Os mesmos filhos que vêm apresentando, vamos dizer, essas novas opções em uma taxa muito diferente do que acontecia no passado. Então parece que há algo novo estimulando esse processo, algo que não havia anteriormente. Porque, veja só, essa profusão de jovens querendo, vamos dizer, alterar aí sua sexualidade aqui, vamos colocar aqui, né? Para se tornar um anjo, ele não era assim no passado. That is so pathological that it's almost incomprehensible. I can't imagine anything worse. I can't imagine a therapist doing anything worse than that, or sitting by idly and remaining silent while his colleagues are doing it. It's pathetic. Sim, eu consigo imaginar. Se vocês derem uma olhada em qualquer conselho, entrem no site dos conselhos de psicologia que nós temos no Brasil, vocês verão todos esses absurdos lá. Ou se quiser, né? Eu sei que eu vou indo agora para um exemplo meio anedótico, né? Mas vamos pegar aqui esse vídeo que viralizou da nossa amiga Betty Clarão, que é um boy seta, com uma turma de estudantes ou, sei lá, já terapeutas lá do Paraná. Dá uma olhada. E aí, meus amores, satisfação, eu sou Betty Clarão, eu sou uma psicóloga clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. E tô para representar as Românticas no primeiro encontro estadual de psis LGBTQIAPN+, que vai rolar em Curitiba pelo CRP. E é isso, tamo junto. Eu sou Renata Corrêa, psicóloga agênero e pansexual, e vim convidá-los para estarem presentes no encontro de psicólogos LGBTQIAPN+, que vai rolar dia 9 de dezembro. Sara Prado, sou uma pessoa endossexo branca, cis, bissexual, demissexual e psicóloga clínica. Venhamos e convenhamos, não é exatamente muito confiável você levar hoje, não só seu filho, mas você hoje parar na mão de um terapeuta, dado que a classe, a categoria como um todo está impregnada de ideologia, de teoria vagabunda. Então, é meio complicado, né? Idly and remaining silent while his colleagues are doing it. It's pathetic. It's incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. It won't stop till that happens. Yeah. Eu tô na mesma. Pessoas que promovem essa propaganda voltada para crianças, envolvendo confusões de gênero para crianças que não passariam por aquilo não houvesse essa propaganda, precisam ser presas. E a gente precisa falar as coisas nesses termos, tá? Produtores culturais, promotores culturais, tá? Desenhos animados, tá? Gente fica falando em, não, vamos mudar aqui gênero neutro, vamos mudar os pronomes. Essas pessoas são capetas, são demônios, são gente que estão tentando brincar com coisas que não se brincam, tá?
E as crianças precisam ser preservadas disso. Tanto que é um movimento, e eu vou falar mais pro fim, que eu acho que pode ajudar a resolver essa questão, tá? Mas, sim, eu considero que esse tipo de coisa precisa ser criminalizado. Não em prejuízo de quem realmente, veja só, quem realmente faz parte de uma minoria, bem minoritária, que apresenta disforia de gênero, ou que tem, sem esse tipo de pressão, uma vontade legítima de construir, vamos dizer, um caminho diferente. Sem prejuízo dessas pessoas, porque as pessoas existem, tá? E não é que as pessoas estão, vamos dizer, o ser humano é um ser muito complexo, as pessoas não estão presas num processo estanque de todo homem nasceu XY, logo ele vai ser assim. Não, cara, existe uma borda, existe uma espécie de área cinzenta, mas essa área cinzenta é bem mais estreita do que as pessoas imaginam. It won't stop till that happens. Yeah. It'll just go underground. Puberty blockers are being accessed online by kids all the time through non-medical channels. So yeah, it's not going to stop. Yeah. Okay, so I see. So that's so I was tricked into doing this, and it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah. All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. Pausa aqui, porque esse ponto é bem importante. Ele falou, né, que o filho Xavier, que ele tinha, morreu, tá? Porque ele usou ali uma explicação dizendo que, olha, eles usam o termo dead name pro nome antigo que a pessoa tinha, já que a pessoa vai passar por vamos dizer, por um processo químico de alteração do próprio corpo, às vezes um processo mecânico de alteração, e logo, né, a figura antiga morreu, né? E ele explica, né, meu filho Xavier está morto por conta disso. Aí, veja só essa matéria do Globo. Estão chamando ele de anjofóbico, né? Porque a filha dele, né, fez isso e ele disse que morreu pra ele. Veja a maldade envolvida. Toda a construção, ela é maldosa. E toda a construção busca a criminalização da pessoa que não concorda com essa ideologia que é perturbadora e nefasta, né? Então veja como a imprensa se comporta e como cobre o que está acontecendo. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Yeah. So, yeah, and there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty, and lots of demolished kids. Yes. Yeah, well, that's a good reason to be the final straw. All right, so let's. So I vowed to destroy the woke mind virus after that, and we're making some progress. Sim, o Musk está certo. Progressos estão sendo feitos. Progressos estão sendo feitos porque, veja, um tipo de desgraça, um tipo de ideologia profundamente nefasta, tá? Criada, volto a colocar aqui, por esses produtores de teoria política. Depois, vamos dizer, que se irradia através de campos, vou colocar aqui, né? Campos, seja da medicina, seja da terapia, que vamos colocar esse universo da psicologia, em grande parte é um universo de pseudociência. Aquilo se irradia, aí se irradia para a cultura pop, se irradia para o jornalismo e se irradia ao fim para o direito. E aí aquilo passa a ser normalizado e normatizado, tá? E aí você começa a se tornar refém disso. Eu volto a falar, eu não posso sequer tratar nesse vídeo aqui desse tema usando, vamos dizer, as palavras corretas, porque o vídeo pode ser desmonetizado, o canal pode cair. Eu tenho que falar aqui em códigos, o que é essencialmente uma loucura. Por quê? Porque há um processo, uma tentativa clara de transformação de uma juventude em seres mutilados. E não venham me falar que, isso é normal. Quando a gente vê, por exemplo, as celebridades de Hollywood, tá? Que tem 1, 2 a 3 filhos elas próprias, e todos esses filhos resolveram virar anjos. É estatisticamente impossível. É estatisticamente impossível. Mas ao mesmo tempo, o caso dessas pessoas, dado que é estatisticamente impossível, demonstram que, culturalmente, você pode pegar uma criança, na fase da formação da personalidade dela, e levá-la a erro
de tal maneira que ela pode alterar a natureza dela e achar que está se libertando. Vejam o mal que esses pais narcisistas fazem. E eu sempre brinco, né? Nem toda mulher branca, mas sempre uma mulher branca, né? Até porque, como a Folha de São Paulo está mostrando hoje, né? As mulheres pardas, as mulheres negras estão lá nas igrejas evangélicas, elas estão meio que quietas ali na delas, né? E a gente acaba olhando esse fenômeno, que é um fenômeno de classe média de primeiro mundo, ele se irradia para cá, e vamos dizer, as forças estabelecidas querem tratar isso como norma. E não pode ser tratado como norma. Isso tem que ser enfrentado em todos os campos. E isso se baseia naturalmente em propaganda cultural. Naturalmente. A gente não vai fingir que é algo espontâneo. É uma propaganda cultural. Ela é assimilada pela sociedade como norma. Ela é entendida como algo a ser celebrado. E sim, sociedades, elas celebram e fazem coisas esquisitas quando essas coisas são normalizadas, né? E também normatizadas, tá? Você tem aqueles povos na África que colocam argolas no pescoço ou alteram a forma da cabeça, com base em normas sociais, em códigos sociais. Você fala, pô, isso não faz nenhum sentido. O que nós fazemos faz sentido em alguma medida? Cultura é assim, tá? Você pratica, vamos dizer, as maiores loucuras de maneira espontânea, com base na cultura, tá? O Jonathan Haidt, tá? Que ele também, um psicólogo, tá? Ele vem com uma ideia diferente. Ele vem com a ideia de que os jovens não podem ficar presos em redes sociais e smartphones, tá? E isso ajuda a proteger os jovens desse tipo de influência, porque não é só na infância, mas na pré-adolescência e na adolescência, que este tipo de propaganda come o cérebro deles. Então, essa proposição do Jonathan Haidt é uma proposição boa que eu defendo. E eu sei que você é xingado aqui nos comentários. Porque parte da premissa, assim, até, vamos dizer, o meio da adolescência, até os 16 anos, nada de rede social, tá? Telefone normal, sem ser smartphone. Crianças fora das telas, isso tira as ansiedades, mas acima de tudo tira elas da propaganda e da loucura que envolve isso, tá? A rede social faz que uma menina, às vezes, que não tem um like porque postou uma foto, que se ache feia, no período da formação da personalidade dela, ela começa a ser bombardeada por essas propagandas e começa a achar que ela é feia porque, na verdade, ela não é uma menina. Tem coisas horríveis acontecendo. As maiores vítimas disso, inclusive, são jovens, crianças com tendências a serem homossexuais, que confundem isso com eu não pertenço a esse corpo. Então, entendam, algo muito cruel está acontecendo. E esse enfrentamento que o Musk está fazendo, trazendo a ideia de liberdade de expressão como meio de combate a isso. Porque sim, tem uma arena livre onde a verdade pode ser dita, é importante. Mas também, vamos colocar aqui, promovendo políticos que vão fazer enfrentamento a isso, é o caminho, tá? Eu não acredito nesse fenômeno de massa, de anjos, especialmente envolvendo crianças, tá? Eu acho que isso é uma doença cultural. E é importante, vamos dizer, depoimentos desse como a gente assistiu do Musk, para que a gente possa construir uma consciência alternativa e enfrente isso. Porque nesse instante está dominado. Eu volto a colocar, se eu questionar isso publicamente, ou fazer um vídeo no YouTube, eu posso tomar pau do STF ou aqui da plataforma. E quando você está neste nível de prisão, é porque tem algo muito, muito ruim acontecendo. E é hora da gente se rebelar. Valeu. Última coisa que eu quero falar, se você assistir até o fim, tá? Assina a Valete, tá? A Valete desse mês tá maravilhosa, trata dos conflitos norte e sul aqui no Brasil, tá? Esses conflitos que a esquerda especialmente fica propagando, tá? E quando você entrar no clube, uma das coisas que você vai ter acesso são os relatórios nossos sobre cultura woke e especialmente a indústria cultural anjo, tá? Nós tivemos uma capa da Valete inteira sobre isso, tem muito material e temos inclusive documentário lá dentro. Então se você quiser, vamos dizer, entender demais esse assunto, não entender pouco, entender demais, cara, entra, no clube tem tudo lá, se você assina a Valete, você também tem acesso, então vale muito a pena, te aguardo.